Durante séculos, a Grande Muralha foi o único símbolo da grandeza chinesa. Mas hoje, esse gigante despertou para construir 12 novas maravilhas que eclipsam o passado. Bem-vindo a uma jornada pela engenharia que não exige permissão para existir, transformando o mapa mundi em um tabuleiro de xadrez tecnológico. Veremos 12 megaprojetos que o deixarão boquiaberto. Vamos começar. Raffles City, a cidade horizontal mais alta do mundo. Imagine uma cidade que não cresce horizontalmente, mas sim que opta por repousar sobre as nuvens, desafiando a gravidade em um horizonte de concreto. Bem-vindo a Raffles City, em Chongqing, e sua maravilha da engenharia conhecida como The Crystal. Esta passarela suspensa de 300 metros de comprimento conecta 4 dos 8 arranha-céus do complexo a uma altura vertiginosa de 250 metros, criando um corredor de vidro que parece flutuar sobre o rio Yangtze. Construída a um custo de 400 milhões de euros, esta estrutura de aço de 12 mil toneladas abriga jardins exuberantes, restaurantes de luxo e uma piscina infinita que parece desaguar diretamente no abismo urbano. Em uma metrópole como Chongqing, onde o terreno é um luxo escasso e as montanhas dominam a paisagem, esta estrutura expande a vida urbana verticalmente, criando um novo plano de existência para milhões de pessoas. Seu sistema de isolamento por fricção de última geração permite que ele oscile com segurança durante terremotos, absorvendo os impactos sísmicos sem comprometer o conforto dos visitantes. Engenheiros passaram anos calculando a oscilação do vento para garantir que ninguém sinta o menor balanço. Uma façanha que transforma o horizonte em uma rua transitável a pé e redefine para sempre o conceito de arranha-céu. O elevador Bailong, ascendendo as montanhas flutuantes. Subir as montanhas flutuantes que inspiraram o filme Avatar não exige mais naves espaciais, apenas um cabo de aço e nervos de aço. O elevador Bailong, também conhecido como elevador dos 100 dragões, é a estrutura de elevador ao ar livre mais alta do mundo, com uma queda vertical de 326 metros. Essa maravilha transporta 50 pessoas por viagem a uma velocidade impressionante de 5 metros por segundo, oferecendo uma vista panorâmica única dos pilares de quartzo e arenito do Parque Nacional de Zhangjiajie. 66% de sua estrutura está embutida diretamente na rocha ancestral, fixada por 154 parafusos de aço que penetram profundamente na montanha para suportar o peso das cabines carregadas. Seu propósito era democratizar o acesso aos picos mais espetaculares da região, eliminando a necessidade de caminhadas exaustivas de 3 horas que também degradavam o frágil ecossistema local. Seu sistema de frenagem magnética e sensores inteligentes garantem uma descida suave utilizando a gravidade controlada, mesmo em caso de queda total de energia. O elevador Bailong é a prova definitiva de que a humanidade pode escalar o impossível e admirar a majestade da Terra sem destruir sua essência ancestral. O prédio circular em Guangzhou, o disco de jade que desafia o vento às margens do Rio das Pérolas, um gigantesco disco de jade de 33 andares parece ter caído do céu para desafiar a geometria monótona da arquitetura moderna. Com 138 metros de altura e um vão central de 48 metros de diâmetro, esta estrutura custou 50 milhões de euros e tornou-se o ícone visual da potência econômica do sul da China. O projeto presta uma sofisticada homenagem ao Bi, um antigo símbolo de equilíbrio e paraíso. Quando refletido nas águas do rio ao pôr do sol, o edifício forma um 8 perfeito, o número da fortuna absoluta na cultura chinesa. Mas além de seu mistério, o buraco central é uma maravilha da engenharia. Ele reduz drasticamente a carga dos ventos com força de furacão que assolam a região, permitindo que as rajadas passem pela estrutura em vez de pressionar suas fundações. Durante o Festival das Luzes, o vão central é transformado por sistemas de projeção a laser que criam hologramas flutuantes,
consolidando seu status como a tela circular mais avançada do planeta. Uma obra-prima onde a tradição ancestral e a aerodinâmica do século XXI se fundem num círculo perfeito de inovação constante. A ponte do rio Sidu, a ponte construída com foguetes. Esta é a ponte que não deveria existir, uma estrutura construída com o lançamento de foguetes militares no abismo, após todos os métodos convencionais terem falhado miseravelmente. Suspensa a 1.496 metros acima do vale, é tão assustadoramente alta que seria possível acomodar o Empire State Building sob seus cabos e ainda sobraria espaço para um prédio de 10 andares. Com 1.222 metros de comprimento, esta artéria de aço foi fundamental para conectar províncias montanhosas que outrora viviam em isolamento medieval, reduzindo uma tortuosa viagem de 5 horas a meros 60 segundos de travessia tranquila acima das nuvens. Os cabos principais, compostos por milhares de fios de aço de alta resistência, são projetados para suportar ventos com força de furacão. Sistemas de inteligência artificial monitoram cada parafuso e placa, detectando qualquer fadiga do metal antes que ela ocorra. Atravessar o Sidu é a experiência mais próxima que um motorista comum pode ter de voar sem sair do asfalto. Uma jornada onde as nuvens frequentemente passam por baixo da janela. O monotrilho de Chongqing, o trem que atravessa um prédio. O que você faz se uma montanha e um prédio de concreto bloqueiam a rota planejada para o seu trem? Na cidade de Chongqing, a solução é simplesmente passar o trem bem no meio das salas de estar dos moradores. O mundialmente famoso monotrilho da linha 2 atravessa fisicamente os 6º, 7º e 8º andares de um prédio residencial de 19 andares. Uma solução que parece absurda, mas é pura genialidade em planejamento urbano em uma cidade de 30 milhões de habitantes. O ruído gerado pela passagem do trem é de apenas 60 decibéis, o equivalente ao zumbido de uma máquina de lavar louça moderna, graças à tecnologia de pneus de borracha e a uma estrutura de suporte interna completamente independente que não toca as paredes do prédio habitado. Plataformas de observação com realidade aumentada permitem que os turistas visualizem a complexa engenharia de absorção magnética que protege as casas dos moradores. Diante de uma topografia impossível de declives verticais, os engenheiros chineses optaram pela completa integração do transporte à vida privada. Trata-se de um triunfo absoluto do pragmatismo sobre a impossibilidade técnica, demonstrando que a coexistência em massa é o futuro inevitável das megalópolis. Aeroporto de Daxing, a Estrela do Mar de Pequim. Carinhosamente apelidado de Estrela do Mar, o Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim, é mais do que apenas um aeroporto. É uma catedral tecnológica da logística humana. Construído em tempo recorde de menos de 5 anos, com um investimento maciço de 11,5 bilhões de euros, seu terminal único, com 700 mil metros quadrados, é o maior sob um único teto do mundo. Estrategicamente projetado com uma estrutura radial, nenhum passageiro precisa caminhar mais de 8 minutos do centro até o portão mais distante. O aeroporto tem como objetivo atender 100 milhões de passageiros anualmente, servindo como o principal centro da aviação inteligente na Ásia. Projetado pela falecida Zaha Hadid, o interior é banhado por luz natural constante graças a um teto de vidro que flui como uma onda orgânica. Com uma rede abrangente de reconhecimento biométrico, eliminou definitivamente a necessidade de passaportes físicos em todos os seus pontos de controle. Além disso, possui uma das redes de metrô mais rápidas do mundo, conectando o terminal ao coração de Pequim num piscar de olhos. É uma estrutura que não só recebe aeronaves, mas também projeta a ambição imparável de toda uma nação para o resto do mundo. A usina solar de Linga, o olho de fogo do deserto. No coração do implacável deserto de Gobi, um olho de fogo composto por 27 mil espelhos gigantes rastreia o Sol
com precisão milimétrica para gerar energia mesmo na escuridão total da noite. Esta impressionante torre central de 200 metros de altura recebe a luz concentrada de milhares de helióstatos, atingindo temperaturas extremas de 565 graus Celsius. Ao contrário dos painéis solares fotovoltaicos comuns que param de funcionar ao anoitecer, esta usina utiliza sais fundidos para armazenar calor de forma eficiente, permitindo que ela gere eletricidade ininterruptamente por mais de 3 horas após o pôr do sol. A energia térmica capturada é suficiente para abastecer 110 mil residências e evitar a emissão de 350 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente. Algoritmos preditivos de última geração otimizam a captura da luz solar, mesmo em dias com baixa visibilidade. Delinga não é apenas uma central elétrica, é o farol que comprova que o futuro da energia limpa reside na nossa capacidade de capturar e armazenar o calor escaldante das estrelas. O túnel subaquático de Jiaozhou, a artéria sob o mar. Enquanto o resto do mundo navega pelas ondas, a China construiu uma artéria de aço que pulsa fortemente a 88 metros abaixo da pressão esmagadora do fundo do mar. Com quase 9 quilômetros de extensão, este túnel ferroviário de alta velocidade é o mais profundo e avançado do mundo em sua categoria. Ele utiliza um concreto especial de ultra alta resistência, capaz de suportar a corrosão química implacável da água salgada e a enorme pressão hidrostática por pelo menos um século de serviço contínuo. Seu objetivo era transformar a geografia da cidade de Qingdao, unindo suas duas margens e reduzindo o tempo de viagem de 2 horas para apenas 7 minutos de travessia tranquila sob o oceano. Drones subaquáticos inteligentes em patrulha contínua selam automaticamente microfissuras, estabelecendo um novo padrão global de segurança em túneis subaquáticos. A construção superou o risco de vazamentos catastróficos utilizando máquinas de perfuração de túneis projetadas sob medida, que avançam com precisão cirúrgica através de falhas geológicas complexas. Uma façanha invisível, porém vital, onde a engenharia humana prevalece silenciosamente sobre o peso esmagador dos oceanos. O telescópio FAST, o ouvido mais sensível do cosmos. Imagine um prato tão colossal que você poderia enchê-lo com 250 milhões de tigelas de arroz. Este é o ouvido mais sensível da Terra, ouvindo atentamente os sussurros mais tênues do cosmos. O telescópio FAST, com seu impressionante diâmetro de 500 metros, cobre uma área equivalente a 30 campos de futebol profissional. Ele é capaz de detectar sinais de rádio das extremidades do universo conhecido que outros observatórios simplesmente ignoram. Foi estrategicamente construído em uma depressão kárstica natural na província de Guizhou, que atua como um escudo natural perfeito contra interferências eletromagnéticas causadas pelo homem. Sua missão é desvendar os mistérios da matéria escura e buscar vestígios de civilizações extraterrestres avançadas no espaço profundo. Até o momento, o FAST descobriu mais de 900 novos pulsares, estrelas de nêutrons mortas que giram a velocidades incríveis, superando as descobertas combinadas de todos os outros radiotelescópios do mundo. Um centro de dados com inteligência artificial analisa petabytes de informações astronômicas em tempo real para detectar instantaneamente anomalias espaciais. O olho do céu não é apenas uma antena gigante, é a nossa janela mais clara para o infinito. A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a Grande Muralha do Mar. 55 quilômetros de puro aço e asfalto serpenteando pelo Oceano Pacífico. Esta é a Grande Muralha do Mar, uma estrutura tão gigantesca que pode ser vista claramente da órbita da Terra. Com um custo astronômico de 18 bilhões de euros, sua construção utilizou aço suficiente para construir 60 torres Eiffel idênticas. Mas a ponte não se resume à superfície.
Ela inclui um túnel subaquático de 6,7 quilômetros submerso entre duas ilhas artificiais para permitir que os maiores navios de carga do mundo passem livremente pelo canal de navegação sem risco de colisão. Este megaprojeto foi concebido para unificar economicamente Hong Kong, Macau e a China continental em uma única grande baía, transformando uma viagem exaustiva de 4 horas em uma confortável travessia de apenas 45 minutos. Cada seção da ponte está equipada com sensores de integridade estrutural que reportam instantaneamente qualquer fadiga do metal causada por tufões ou corrosão marinha. É um monumento eterno à conectividade total, unindo 3 sistemas jurídicos e sociais distintos sob uma única estrada de aço que desafia a imensidão do oceano. A Torre de Xangai, o dragão de cristal que derrota os tifões. Um dragão de cristal gira graciosamente 120 graus no céu de Xangai, desafiando a força bruta dos tufões mais violentos que assolam as costas da Ásia. Com seus imponentes 632 metros de altura, a Torre de Xangai ostenta o elevador mais rápido do planeta, capaz de ascender a uma velocidade de 20,5 metros por segundo. Uma viagem vertiginosa que leva você às nuvens em questão de segundos. Seu design helicoidal único não é meramente estético. Ele reduz a carga de vento na estrutura em impressionantes 24%, permitindo que os engenheiros economizem quase 50 milhões de euros em materiais estruturais. Ela funciona como uma verdadeira cidade vertical, dividida em 9 zonas com jardins internos banhados por luz natural filtrada. Premiada com o título de cidade verde vertical mais sustentável do mundo, ela otimizou seus sistemas de captação de água da chuva e turbinas eólicas para alimentar autonomamente a espetacular iluminação de sua fachada. O amortecedor de massa de 1.000 toneladas no topo utiliza tecnologia eletromagnética para estabilizar a torre contra qualquer atividade sísmica ou ventos com força de furacão. A Torre de Xangai é o ápice do design bioclimático contemporâneo, um arranha-céu que literalmente respira e se adapta de forma inteligente à natureza. A barragem das 3 gargantas, a soberana do rio Yangtze. Existe apenas uma estrutura feita pelo homem tão massiva e colossal que fisicamente desacelerou a rotação da Terra. Bem-vindo à soberana absoluta do rio Yangtze, a barragem das 3 gargantas. Com uma capacidade de geração de energia elétrica impressionante de 22.500 megawatts, esta barragem gera energia equivalente à queima de 50 milhões de toneladas de carvão por ano, represando um oceano artificial de 42 bilhões de toneladas de água atrás de sua parede de concreto de 2,3 quilômetros de comprimento. Mas sua função vai além da energia. Ela é o escudo protetor que controla as enchentes catastróficas que historicamente ceifaram a vida de centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Os estudos geofísicos mais avançados confirmam que a mudança no eixo da Terra e a alteração na duração do dia em 0,06 microsegundos permanecem um fenômeno único e mensurável, resultante dessa imensa massa de água acumulada. Além disso, seu sistema de elevação de navios, o maior do mundo, permite que embarcações de 10.000 toneladas superem um desnível de 113 metros em tempo recorde. A usina hidrelétrica de 3 Gargantas não é apenas uma façanha da engenharia civil, mas a demonstração máxima do poder absoluto da humanidade sobre os elementos da natureza. Um gigante que silenciosamente protege o equilíbrio vital de toda uma nação sob sua sombra de concreto. De pontes construídas com foguetes a arranha-céus que desafiam tufões, de telescópios que escutam o cosmos a barragens que reduzem a rotação da Terra, a China demonstrou que sua ambição não conhece limites. Cada um desses 12 megaprojetos é um testemunho da capacidade humana de sonhar e, mais importante, de tornar esses sonhos realidade. A questão que permanece não é se a China pode continuar a nos surpreender, porque ela já provou isso de sobra. A questão é,
Enquanto o resto do mundo debate, discute e se atola em burocracias intermináveis, estamos dispostos a aceitar que o futuro já está sendo construído e em uma escala que estamos apenas começando a compreender, porque se aprendemos alguma coisa nessa jornada, é que o mundo não olha mais para frente, olha para a China, e a China não para,